Em mais um dia abençoado, eu sou o servo do Senhor, o pastor Linderson, e estou aqui pela graça de Deus para deixar uma palavra aos vossos corações. Amém? Senhor, tome a minha vida em tuas mãos e usa-me, Senhor, neste dia para que corações sejam avivados pelo teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Abacuque capítulo 3, verso de número 2, diz assim a palavra de Deus: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? A Bíblia nos fala que Abacuque, ele escreve o seu livro para expor ao povo de Deus remanescente, fiel, as questões relativas ao juízo divino sobre Israel naquela época. Israel ia passar por uma grande tormenta. Eles seriam cativos, vencidos pelos inimigos, mas o livro começa assim. No primeiro capítulo, Abacuque, ele faz uma pergunta a Deus. Ele pergunta: ó Senhor, como o Senhor pode permitir aquela ímpia Judá ficar sem castigo, Senhor? Aleluia. Senhor, em outras palavras, Senhor, dá um fim nessa iniquidade. Senhor, entra com poder e acaba com tudo isso. Diante do que estamos vivendo hoje, é momento, muitas vezes, de fazer algumas perguntas para Deus, né? Por quê? Para quê? Todas essas perguntas honestas do nosso coração, para saber de Deus por que algumas coisas estão acontecendo. E Abacuque fez a mesma coisa e faz uma pergunta honesta: Senhor, por quê? Por que que em Israel o Senhor se tarda a agir, ó Deus? Nós oramos e as nossas orações demoram a ser atendidas. Aí Deus responde a ele. O Senhor responde assim: olha, eu vou usar a Babilônia para castigar Judá. E no capítulo 1, verso 5, ele vai dizer: olha, eu realizo uma obra nos vossos dias. Sim. O interessante é que Deus já tinha um plano para acabar com aquela iniquidade. E nós vamos ver que o plano que Deus utiliza é o ímpio, que eram os caldeus, vencerem os judeus. E esse plano de Deus, ele confunde a liderança judaica. Abacuque era contemporâneo de Jeremias. No livro de Jeremias nós vamos ver a confusão que existia, porque muitos profetas que estavam lá em Israel, eles iam dizer o seguinte: como Israel era invencível, nunca tinha perdido uma batalha após vir, assim vamos dizer, ser totalmente destruído ou ser levado cativo, então eles achavam que o ímpio nunca poderia vencer Israel. Mas eles estavam enganados. Esse foi o plano que Deus utilizou. E o interessante é que muitos profetas mentirosos profetizavam apenas bonanças, profetizavam apenas coisas que iriam acontecer para o bem. E Jeremias profetiza o contrário e por isso vai para o calabouço. Nós vamos ver vários profetas que vão ser perseguidos por isso. O interessante é que hoje em dia não é diferente. Quantos profetas, visões proféticas que existem hoje no mundo, que dizem: hoje é um ano assim, hoje é um ano de Gideão, hoje é um ano de Jeremias, hoje é um ano de Abraão, hoje é um ano de Davi, hoje é um ano... Nada contra isso. Mas só tem ano de conquista? Só tem ano de crescimento? Não existe, todavia, ainda que a figueira não floresça? Não tem nada disso, não. Não tem o dia que no campo não haja vaca, no curral não haja gado? Então nós vamos ver aqui que o dia que nós temos que proclamar é o ano aceitável do Senhor. Está lá em Isaías. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vamos perceber que hoje, lá no Oriente, tem o ano do elefante, o ano do urso, o ano do rato. É o ano que está lá no Oriente. Então nós vamos observar que nós precisamos pregar um ano aceitável do Senhor. É pregar a palavra em tempo e fora de tempo. Esse é o papel da igreja, porque Jesus está voltando.
Então Abacuque pergunta a Deus e Deus responde que traria juízo. Logo após, Abacuque ele vai e faz a segunda pergunta: mas Senhor, como o Senhor pode usar uma nação mais ímpia do que Judá como instrumento de juízo, Senhor? Aí o Senhor responde: eu também trarei juízo à Babilônia. Aí vem o terceiro passo, ponto, é quando ele ora a Deus. Então a oração dele é o que a gente acabou de ler. Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Porque a resposta de Deus era pesada. Ele sabia que a Babilônia estava na sua ascensão. A Babilônia tinha acabado de destruir os assírios. Os assírios já eram um povo terrível. Tanto é que Jonas tem medo de ir até lá e se nega a levar uma palavra em Nínive, que era a capital dos assírios. Os babilônicos vão lá, destroem os assírios, acaba com a sua cidade e arranca inclusive os alicerces da cidade. Os historiadores hoje têm dificuldade de saber realmente, né, de ter alguma memória física dos assírios, porque os babilônicos destruíram tudo. E agora os babilônicos, o seu próximo inimigo é o Egito, que era o guardião de Judá. Tinham acordos. E diz a história que Nabucodonosor vai lá na batalha de Carquemes e vence. E na volta passa em Judá, invade Judá. E lá leva vários cativos, e entre eles vai Daniel e seus amigos para a Babilônia. E coloca lá alguém para comandar Israel. E o que é interessante é que 8 anos depois ele volta, invade Jerusalém novamente, saqueou o templo e leva mais 10.000 pessoas cativas. Nessa próxima leva, como cativo, vai Ezequiel. É um momento ali em que Jeremias está tentando profetizar para que o povo, o rei, se arrependesse. E aí, 11 anos depois, Zedequias, que havia sido colocado pelo próprio rei Nabucodonosor, ele se revolta. E aí, os babilônicos fazem aquilo que eles costumavam fazer com povos perigosos. Eles invadem a cidade novamente, incendiam o templo, quebram suas muralhas e os sobreviventes, muitos são levados cativos para a Babilônia. E aí é onde Jeremias, com a sua profecia, que demoraria mais 70 anos para que Israel fosse liberta do cativeiro. E se cumpre lá na frente, aleluia. A cidade vai ser restaurada lá na frente, com Esdras, através do culto, que aí iniciam-se as sinagogas, o judaísmo, e também Neemias vai reconstruir as muralhas, o templo é reconstruído lá por Zorobabel, e por aí vai. Mas é muito importante saber que era um momento de juízo divino. Agora vamos ver como Abacuque vai reagir. Vamos observar. Olha a oração de Abacuque, que coisa interessante. Ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Então Abacuque, ele faz uma oração em forma de canto. Nesse momento que nós estamos vivendo, é muito importante orarmos e louvarmos a Deus. Pois Abacuque, com essa atitude, ele estava fazendo o quê? Ele estava manifestando um zelo pelo avivamento. Ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ele estava pedindo a Deus avivamento. É hora da igreja pedir avivamento de Deus. Avivamento para o mundo é progresso. Parou tudo. Mas para a igreja, avivamento começa com o derramado do Espírito Santo. Pede a Deus o batismo com o Espírito Santo. Pede para Deus renovação na sua mente. Quantas pessoas se deixaram levar por essas profecias ou pensamentos contrários à palavra? Pessoas que já pregavam contra o dízimo, pessoas que pregavam contra a própria igreja, templo, né, os desigrejados, pessoas que achavam que eram donos da verdade. Cadê os donos da verdade? Cadê os profetizadores de bênçãos? Aleluia, agora é hora de se unir, buscar a Deus em oração, como Abacuque, que vai expressar através da oração uma fé inabalável na divina soberania de Deus, que ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça,
não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, aleluia. E ele vai falando, não é isso? Ah, Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Ele reconhece o poder do Senhor, ele conhece a salvação do Senhor. É hora de saber que Deus está no controle de tudo, é hora de proclamar a salvação de Deus. E o que é mais interessante, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Oh, glória a Deus. Que Deus tenha misericórdia do nosso país, do mundo. Que Deus estenda as suas mãos de poder, envie os seus anjos, aleluia, e tenha misericórdia. Mas tudo que tem acontecido são juízos de Deus. A Bíblia fala sobre o juízo de Deus, com pestes, com fomes, com desastres ambientais, são juízos, guerras, juízos de Deus, que foram aplacados, como em 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está trabalhando o coração dos seres humanos. As pessoas estão em pecado contra Deus. Muitas pessoas deixaram de servir a Deus em espírito e em verdade. E o Senhor está despertando o mundo e o seu povo, porque Jesus está voltando e é hora de se achegarmos a Deus. Ainda que, é a palavra, ainda que. Glória a Deus, eu quero orar com você. Ó Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai. Ó Deus, nós fazemos perguntas ao Senhor nesses dias, nos colocamos em oração e louvando a Deus. Ó Deus, com zelo pelo avivamento, pedindo: Deus, aviva, e com uma fé inabalável, sabendo que o Senhor é Deus de poder e que o Senhor também é Deus de salvação, que o homem, Senhor, no momento do homem se humilhar na tua presença, pois a Bíblia diz que um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Ó Pai, estenda as tuas mãos para abençoar e salvar. Ó Deus, tu és Deus de juízo, tu és Deus de poder, tudo está no teu controle. O Senhor faz reinos e desfaz reinos. Ó Deus, nós te pedimos hoje, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Tem misericórdia da humanidade. Senhor, estenda a tua mão para acabar com esta doença. Ó Deus, mas que o Senhor possa salvar muitas vidas, que o Senhor possa, meu Pai, que o ser humano possa rever os seus conceitos, ó Pai, se humilhar perante a tua presença, porque só o Senhor pode vencer todos os inimigos invisíveis. O Senhor, o general de guerra, o Deus da batalha, o Senhor é o nosso Salvador, aleluia. Ó Deus, vem sobre a nossa vida trazendo hoje o teu Espírito Santo, renovo, renovação, fortalecimento. Ó Deus, renova-nos com o teu Espírito, abre a visão espiritual, ó Pai, que o teu poder possa falar melhor a cada coração, que a nossa fé seja uma fé inabalável, porque o próprio Abacuque diz nesse livro que o justo viveria através da fé. É a fé que nos mantém de pé. Oh, glória a Deus, que Deus nos abençoe, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre as nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. E aquele que crê diz: amém. Que tenhamos um dia abençoado. Amém. O nome Abacuque significa abraço. Receba um abraço do pastor Linderson. Aleluia. Um abraço aí da família Depa. Oh, glória a Deus. Um abraço do Senhor na tua vida. E que o Senhor, que possa sair virtude desse abraço. Aleluia. Que o Senhor possa fortalecer os corações em mais um dia abençoado.